A paz do Senhor, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo também a esta série de vídeo, Como Ler a Bíblia em 2021. Eu recomendo a você, se não assistiu o vídeo Inimigos que você vai enfrentar ao tentar ler a Bíblia em 2021, eu recomendo que você assista esse vídeo e depois venha para cá. Quero convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe com seus amigos o conteúdo desse vídeo e que ao final do vídeo, se gostar, deixe o seu like ou o seu dislike. Como começar a ler a Bíblia? Primeiro passo, escolher a versão que você vai ler. Se você já está familiarizado com a Bíblia, isso fica a seu critério, fica a sua escolha. Agora, se você está iniciando agora, é a primeira vez que você vai ler a Bíblia, eu sugiro que você encontre uma linguagem facilitada. Eu gosto muito dessa aqui, a Nova Bíblia Viva. Normalmente eu uso mais de uma Bíblia, mas para a leitura simplificada, eu gosto de ler nessa Bíblia. A Bíblia que eu uso no dia a dia é essa aqui, que é uma Bíblia com pauta para fazer anotações, porque eu gosto muito de fazer as anotações quando eu vou estudar a Bíblia, fazer referências cruzadas. Eu acho que isso facilita muito o meu estudo. Então, você que vai dizer qual é a versão de Bíblia que você vai usar. Mas eu sugiro que, se você está começando agora, use uma versão simplificada. E aí nós temos que frisar o seguinte: nós temos que entender a diferença entre ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar na Bíblia. E já já nós vamos falar sobre isso e vou mostrar o porquê que é importante saber tudo isso. Bom, escolheu a versão, é importante você estabelecer um horário para ler a Bíblia. Parece que isso não tem importância nenhuma, mas é fundamental. Você sabe por quê? Quando nós não estabelecemos um horário e deixamos para ler a Bíblia a hora que der certo, normalmente nós não lemos. Basta que nós olhemos a vida do atleta, por exemplo. Ele não faz exercício a hora que der certo. A hora que as coisas se encaixam, ele estabelece o horário para o exercício. Por quê? Porque essa é a prioridade dele. Quando a gente não estabelece o horário, o que acontece? A gente vai protelando, a gente vai deixando para depois. Não lê de manhã, depois não lê durante o dia, a hora que chega à noite vai fazendo outras coisas e não lê. E normalmente o que acontece? A gente deixa a leitura da palavra para a última atividade do dia. E aí nós estamos cansados, a mente está cansada, o corpo está pedindo cama e a gente acaba não lendo, ou então lê rapidamente e acaba não tendo o benefício que a leitura da Bíblia poderia nos trazer se nós tivéssemos lido da maneira adequada. Uma coisa que nós devemos fazer é procurar descansar. A mente deve estar descansada. Então eu sempre sugiro o seguinte: leia a Bíblia pela manhã. A hora que você acorda, que a mente está descansada, procure dormir cedo, porque dificilmente uma pessoa que vai dormir de madrugada e tem que acordar cedo, dificilmente ele vai ter ânimo para ler a Bíblia ou até condições emocionais e físicas para ler a Bíblia. Então eu sempre recomendo: procure ter a mente descansada, procure ter uma boa noite de sono e pela manhã, então você vai ler a Bíblia e estabeleça um tempo que você queira ler a Bíblia. Não use aquela leitura aleatória que você pega ali um versículo e lê durante alguns minutos. Por que eu sugiro que não se faça isso? Porque todo texto ele está dentro de um contexto. E a compreensão do texto, ela exige a compreensão do contexto. Imagina, por exemplo, um livro que você nunca leu. E você vai pegar esse livro e vai ler uma frase dele, uma oração dele. Você vai conseguir entender o livro? Claro que não, porque aquilo que foi dito dentro de um contexto. Então eu sempre recomendo que se faça dessa forma, que se deixe um bom tempo para ler a Bíblia, 20 minutos, meia hora, e isso deve ser programado, são atividades que devem ser programadas. Eu sugiro também que você comece pelos evangelhos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado Por que existem 4 evangelhos? Não é à toa que existem 4. Alguém diz assim: mas por que eu vou ler isso se eles dizem basicamente a mesma coisa?
Na verdade não dizem. Existe uma diferença entre eles. E quando você consegue perceber essa diferença que existe entre os evangelhos, você consegue ler com outros olhos. E aí o aproveitamento é muito melhor. Então, assista esse vídeo e faça o seu programa de leitura. Outra dica é o seguinte: leia para edificar a sua alma. Leia para você se enriquecer espiritualmente. Leia para ter contato com o autor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa estabelece um propósito de ler a Bíblia e aí a meta dele já não é ter prazer na Bíblia. A meta dele é cumprir o propósito que ele fez para poder chegar no final do ano e dizer assim: eu li a Bíblia esse ano. Mas aí o aproveitamento fica muito pouco. Se você ler aí 3 capítulos por dia e mais 5 capítulos no domingo, que é o dia que normalmente a gente está mais tranquilo, em um ano você consegue ler a Bíblia inteira. Outra dica é: cumpra seu propósito de leitura. Você fez um propósito de leitura, e aqui nós voltamos naquilo que eu disse lá no começo, a diferença entre ler, estudar e meditar. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é muito comum a gente se deparar com textos interessantes, textos intrigantes. É claro, a Bíblia é um livro fantástico, é uma fonte inesgotável. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas que estão lendo a Bíblia inteira pela primeira vez? Não se detenha na sua leitura. Quando você encontrar coisas interessantes, é exatamente por isso que eu uso a Bíblia com espaço para anotar. Quando eu encontro coisas que eu acho interessante, que eu deva estudar, eu anoto aqui, anoto a data em que eu me deparei com aquilo, e no final da Bíblia eu anoto, faço uma lista de tudo que eu encontrei. E aí então, depois que eu termino a leitura da palavra, aí eu vou naqueles textos que eu gostaria de estudar. Então, quando você estiver lendo, cumpra o propósito de leitura. O seu propósito não é estudar, o seu propósito é ler. Porque se nós formos parar em todos os pormenores interessantes que existem na Bíblia, a gente não consegue ler a Bíblia nem um ano, nem 2, nem 3, porque são muitos detalhes, muita coisa boa para se aprender. Então, cumpra o seu propósito de leitura. Leia a Bíblia, não se detenha. Leia a Bíblia até o final. Uma coisa que eu acho muito interessante fazer é parceria para ler a Bíblia. Quando eu era adolescente, nós tínhamos um grupo de amigos e a gente sempre se propunha a ler a Bíblia durante o ano. Eram uns 4, 5 amigos, jovens da igreja, e a gente se propunha, e quando a gente entrava em contato: e aí, você está lendo? Estou lendo. Onde você está? Estou em tal lugar. Também estou nesse lugar, tal. E nós não tínhamos essa facilidade da internet, de rede social, de WhatsApp. Hoje é muito mais fácil, e são ferramentas que nós podemos utilizar a nosso favor. Então, principalmente você que é jovem, arruma um parceiro para ler a Bíblia. Eu fiz um propósito de ler a Bíblia, você não quer aceitar esse desafio comigo? E aí, tal dia, nós vamos ler de tal capítulo a tal capítulo, e vai fazendo o desafio dessa forma. Eu me lembro quando eu era superintendente da Escola Bíblica Dominical, eu fiz um desafio de leitura bíblica em um ano com todas as pessoas da Escola Bíblica Dominical. E nós montamos um painel, e todas as vezes que a pessoa terminava o capítulo, ele chegava lá e fazia um X no capítulo, cada um tinha o seu. E nós, grande número de pessoas conseguiu ler a Bíblia inteira pela primeira vez dessa forma. Então estabeleça a parceria, isso ajuda muito. Não leia versículos isolados, porque quando você vai ler, evidentemente você vai interpretar, você vai ter que interpretar aquilo que você está lendo. Então jamais leia isolado. Leia o texto todo, leia o capítulo todo, se possível leia o livro todo, porque aí todas as coisas começam a fazer sentido. Que Deus te abençoe e até a próxima.